pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou tia Lu Colorê e eu vim aqui trazer mais uma história para você. Vamos lá? Só que hoje é um dia muito especial. Hoje, dia 18 de abril, é Dia Nacional do Livro Infantil e Dia do Monteiro Lobato, uma das maiores vozes da literatura infantil no Brasil. E por isso nós não podemos deixar passar em branco esse dia especial. O Monteiro Lobato, ele foi o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que existem muitas histórias, mas a história que eu vou contar para vocês hoje é a história dessa boneca, a Emília, que é uma boneca de pano, e a história se chama A Pílula Falante, que é como que ela começou a falar, né? Porque ela era só uma boneca de pano. E essa história está no livro As Reinações de Narizinho. Vamos lá? De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Quem passava pela estrada ali perto do sítio e via a dona Benta ali sentadinha na sua cadeira de balanço, com uma caixa de costura no colo, óculos cor de ouro na pontinha do nariz, pensava que ela era uma senhora muito solitária. Mas, só que não. Nesse sítio, a vovó vivia muitas aventuras. Junto com a sua neta, a Narizinho. O nome de Narizinho é Lúcia, mas o seu apelido é Narizinho, porque ela tinha um narizinho assim, arrebitado. Então, ficou com o apelido de Narizinho. Morava também a tia Anastácia. A tia Anastácia era responsável por toda a culinária da casa. Ela fazia muitos bolinhos gostosos, bolinho de chuva, bolos e pipoca que a Narizinho amava. E ela era responsável também as tarefas da casa. Ela que cuidava de todos os afazeres domésticos da casa. E assim, um dia a tia Anastácia, que também era uma grande costureira, além de uma grande cozinheira, também era uma grande costureira. E ela costurava várias coisas, fazia roupas para Emília, fazia reparos nas roupas da dona Benta, nas roupinhas dela. E um dia ela teve uma ideia de fazer uma boneca para Narizinho. Essa boneca, a Emília. E ela começou a escolher alguns retalhos de tecido. Às vezes ela pegava um tecido, olhava, outro, até que ela achou um que ela gostou muito. E ela começou a fazer a Emília. Mas para fazer o enchimento da Emília, ela foi lá no pomar, onde tinha um canteirinho de Marcela. Então ela pegou um pouco das florzinhas da Marcela para poder fazer o enchimento da boneca Emília. A Emília, além de bonita, ficou cheirosa. Ficou assim, um pouco desengonçada, sabe? Mas a tia Anastácia mexe daqui, mexe de lá e conseguiu dar uma ajeitadinha. E assim, a tia Anastácia começou a costurar a boneca. Pegou uma linha, colocou na agulha e começou a costurar. E costura, 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 aiá. Costura, 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 oiô. Do outro lado. Costura, 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 aiá. Costura, 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 oiô. E assim, a boneca ficou pronta. Ela pegou, então, chamou a Narizinho. Narizinho, Narizinho. E a Narizinho já veio toda alegre, espoleta, porque quando a tia Anastácia chamava ela, alguma coisa tinha. Ou era uma comida, uma brincadeira, porque a tia Anastácia também era muito sábia e tinha muitas histórias para contar. E aí a Narizinho chegou. A tia Anastácia, então, entregou para ela aquela bonequinha que quando ela viu, ela ficou tão
contente e ela nunca mais largou aquela boneca pra nada. Se ela ia no pé de jabuticaba, chupar jabuticabas, quem que ela levava? A Emília. Se ela ia no pé de goiabas, uma goiabeira, comer goiabas, quem que ela levava? A Emília. Todos os lugares. E aí, um dia, todas as manhãs, as duas acordavam, a Emília, a Narizinho pegava a Emília, tomava o seu café e depois elas iam lá para trás da casa, atrás do pomar, que é onde ficava um ribeirãozinho de águas mexeriqueiras. E elas sentavam, a Narizinha levava alguns farelinhos de pão e ficava ali, jogando para os lambaris daquele ribeirão. E os lambaris ficavam olhando, todos assanhadinhos, comendo os farelinhos de pão. E aí a Emília e a Narizinho começaram a sentir um sono. A Emília começou a espreguiçar, escutando aquelas águas mexeriqueiras, aquele barulhinho gostoso. E ela pegou e deitou ali, debaixo de uma árvore, um engazeiro, que tinha uma enorme sombra. E ela deitou junto com a Emília, colocou a Emília do seu ladinho e começou a cochilar. Quando, de repente, ela sentiu cócegas no seu nariz. E quando ela abriu o olho, que ela olhou, tinha um peixe, mas não era um peixe qualquer. Era um peixe escamado com um casaco, uma bengala na mão, e ele estava ali, em cima do seu nariz. Então ela regalou o olho e começou a reparar. De repente chegou um besouro, mas também não era um besouro qualquer. Era um besouro com um casaco preto, uma cartola e também com uma bengala na mão. E eles começaram ali, os dois conversando. O besouro perguntou: ô príncipe escamado, o que você faz por aqui? Saudações. E aí o príncipe falou: olha, eu vim aqui tomar novos ares, porque eu lasquei 2 de minhas escamas. E então o doutor Caramujo pediu para que eu viesse aqui tomar novos ares. E eles começaram a mexer no nariz da Narizinho. A Narizinho então regalou o olho e não queria perder nada do que ia acontecer. E eles começaram: eu acho que esse morro é de mármore. O outro: não, muito mole, deve ser requeijão. Mas aqui é duro. Parece meio moreno também, parece ser rapadura. Aí o outro pegou, passou o dedo, lambeu. Muito salgado. Quando de repente o príncipe escamado, o peixe escamado, chamou o besouro: olha aqui, olha, seria um bom lugar para você morar com a sua família nessa toca. E ainda tem, olha, divisões de quartos. A sua esposa iria adorar, doutor Besouro. Quando o doutor Besouro começou a enfiar a bengalinha lá dentro do nariz, falou: eu não, hein? Eu tenho medo, porque aí deve ter algum bicho, e eu tenho medo. E de repente ele enfiou a bengala bem lá no fundinho do nariz para poder ver se não tinha nenhum bicho. Quando o Narizinho sentiu: achei! E deu um espirro. E os dois saíram e caíram de pernas para cima. O besouro então saiu voando. Eu te falei, príncipe, fuja! Eu te falei que tinha um bicho aí dentro, ainda é um bicho espirradeiro. E foi embora. Aí a Emília, para não assustar muito o príncipe, né, o peixe escamado, mas ele era muito valente, ele também não saiu correndo, não. Foi lá conversar com ele. Oi, eu sou a Emília, eu sou a Narizinho. Você não me reconhece? Eu que venho aqui todos os dias trazer farelos de pão para vocês? Olha, eu não me lembrava, de dentro da água não dá para ver muito bem como você é.
e eu sou o príncipe Escamado, o rei do reino das águas claras. Príncipe rei, disse a Narizinho. Eu sempre quis conhecer um príncipe rei. Aí o peixe Escamado falou assim: e essa aí do seu lado, com cara de emburrada? A Narizinho falou assim: não é emburro, não. É que ela é muda de nascença. Olha, lá no meu reino de águas claras existe o Doutor Caramujo. Talvez ele possa ajudar a sua amiga a falar. A Narizinho, quando escutou aquilo, que era o sonho dela, que a sua amiga falasse, a sua boneca, falou: então me leva lá. E os dois entraram e foram entrando, descendo, descendo. Junto comigo, vamos lá? Quase chegando, descendo. Chegaram lá no reino das águas claras. Quando eles chegaram no portão, uma coisa estava errada. Cadê o major? Falou o príncipe. O major deveria estar aqui olhando o portão do meu castelo. Quando ele olhou mais para o cantinho, lá estava ele. O major era o sapo. O sapo Agarra. E aí o major Agarra estava dormindo, pensa bem. Então o príncipe chamou ele e falou: olha aqui, major, você está dormindo no serviço? Por castigo, hoje no lugar de 100 moscas, que é o que você ganha por dia, você vai ter que engolir 100 pedrinhas. Ai, o major ficou ali tão para baixo, ficou o sapo jururu. Mas aí eles entraram para dentro do castelo. Que lugar maravilhoso dentro daquele mar, com conchas, luzes coloridas, lindo, lindo, lindo. A Narizinho ficou encantada. E ali o príncipe lhe apresentou todos os lugares. E ela viveu muitos momentos ali. Teve até um baile de gala, aonde a Dona Aranha fez um lindo vestido para ela. A Dona Aranha é a mesma que fez o vestido da Branca de Neve e da Cinderela. Mas o que mais interessava para Emília naquele momento era que, para Narizinho, era que a sua boneca Emília voltasse a falar. E aí, logo, logo, eles foram lá, no Doutor Caramujo. Doutor Caramujo, por favor, faça minha boneca falar. O Doutor Caramujo falou: é claro, essa é minha profissão aqui dentro do castelo. Eu tenho 100 pílulas e tenho uma falante. Aí ele foi lá no seu pote. Quando ele pegou o seu pote estava vazio. Meu Deus, o Dr. Caramujo quase infartou, porque ele ia perder até o seu emprego ali dentro do castelo, né? De repente, chegou o major, o sapo Agarra, com uma barriga enorme, passando muito mal. E aí o Dr. Caramujo, que era o médico, tinha que fazer alguma cirurgia, né? Ele pegou e começou. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia que só médicos podem fazer. Então ele pegou o seu bisturi, abriu a barriga do sapo e, para sua surpresa, lá estavam as pílulas falantes. As pílulas e a pílula falante, que era a única que ele tinha. Aí ele pegou, já entregou meio gosmento, assim, na hora, a pílula para Emília engolir. A Emília, então, engoliu a pílula e ela já despertou e já começou: nossa, pílula, nossa, tem gosto de sapo na boca. E ela começou a falar, tagarela, e não parou mais. A Narizinho falou assim: nossa, doutor, não tem jeito de fazer, vamos tirar essa e ver se dá só metade, porque senão ela vai ficar falando desse tanto. O doutor falou: não, calma, isso é fala recolhida. Ela vai falar assim por uma meia hora, mas depois ela vai parar. Mas o que o doutor estava enganado era só que não. A Emília
tagarela sem parar. Nunca mais parou de falar. E assim foi a história de como a Emília começou a falar. E de repente se escuta um grito lá em cima, ao longe. Emília! Narizinho! Era a tia Anastácia avisando que o almoço estava pronto. E de repente começou um vento que envolveu a Emília Narizinho e as levou de volta ao pomar. E tudo aquilo sumiu como um encanto, como uma mágica. Pim, pirim, pim, a história chegou ao fim. E assim acabou e fica para você um pouco de pirlim-pim-pim. Colorim colorê, essa história eu deixo para você.